Comigo na apresentação e o final de semana rendeu para os times catarinenses nos brasileiros. Na Série B, Gilmar Dalpozo na Chapecoense e Gilson Kleina no Brusque estreiam com o pé direito e vencem seus jogos. O Criciúma ficou no quase, mas cedeu o empate aos 45 do segundo tempo para o Cruzeiro. Quase também ficou o Avaí, porém o time azul empatou mais uma e não conseguiu espantar a má fase. Já o Figueirense lotou o Scarpelli, maior público de Santa Catarina, venceu o Paysandu e ficou mais próximo do objetivo da temporada. Vamos começar falando de surf, porque nesse final de semana rolou em São Francisco do Sul a etapa da Taça Brasil, divisão de acesso do Campeonato Brasileiro de Surf, e que valia também como a terceira etapa do Campeonato Catarinense de Surf. No masculino, quem venceu foi o Adriano de Souza, o mineirinho, que não venceu um evento desde 2017. Quem está na liderança do ranking do catarinense é o José Francisco, o fininho, que representa Florianópolis. No feminino, uma cena que já está virando rotina. Taina Inkel venceu mais uma, continua 100% no campeonato. 3 etapas, 3 vitórias e mais líder do que nunca. Agora vamos falar de Série B, vamos falar de futebol, porque a troca no comando técnico de Brusque e Chapecoense parece ter surtido efeito. Os treinadores estrearam com vitória e o Criciúma tirou 100% de aproveitamento do Cruzeiro jogando no Mineirão. O Brusque recebeu o Vasco no Augusto Bauer, estreia do técnico Gilson Kleina à frente do Bruscão e a missão de voltar a vencer na Série B. O jogo foi truncado, os dois clubes não criaram grandes oportunidades, mas quem balançou as redes primeiro foi o time da casa. Gabriel Tagliari pegou o rebote do próprio pênalti e estufou as redes do Augusto Bauer no primeiro tempo. O Vasco até chegou a marcar com Alex Teixeira na segunda etapa, mas um auxílio do VAR foi anulado por toque na mão. Final de jogo, Brusque 1, Vasco 0. E Gilson Kleina estreou com o pé direito. Graças a Deus deu tudo certo e 3 pontos importantíssimos para o nosso planejamento. E deu tudo certo também em Chapecó. O Verdão do Oeste venceu a Ponte Preta por 3-0. Aos 6 minutos, Victor Ramos subiu mais que todo mundo e abriu o placar na Arena Condá. O segundo gol da Chape foi na etapa final, 2 vezes com Christian. O primeiro dele e o segundo da Chape foi aos 17. O atacante pegou a sobra e fez um golaço. E aos 29, ele de novo, com categoria, fechou o placar na Arena Condá e confirmou a vitória da Chapecoense na noite de estreia do novo comandante. Foi um jogo da equipe mental, técnica, tática, fisicamente. Nós tivemos essa imposição e essa imposição aí que fez toda a diferença em relação ao adversário. E o Criciúma foi até Minas Gerais enfrentar o líder absoluto do Brasileirão, o Cruzeiro. E com o Mineirão lotado com direito a recorde de maior público da Série B, quase 59 mil torcedores. Quem abriu a conta foi o time carvoeiro. Igor, aos 39 do primeiro tempo, colocou o Criciúma na frente. Na segunda etapa, a Raposa pressionou e quando parecia que a vitória do Tigre ia se confirmando, o Cruzeiro conseguiu o gol do empate. Já no final do jogo, aos 45, Bruno Rodrigues deixou tudo igual. E com esse empate, o Cruzeiro perdeu os 100% de aproveitamento como mandante. A gente comemora um ponto, não tem como não comemorar um empate fora de casa, principalmente diante do líder. Fica esse sentimento que a gente poderia ter levado os 3 pontos. Quem está nesse bloco da frente, todos estão na briga. A gente engatilhar aí 2 ou 3 vitórias e brigar para essa parte de cima. Mas o primeiro alvo nosso é os 45, o mais rápido possível. A rodada foi boa aí para os catarinenses. Agora vamos conferir como ficou a classificação da Série B. O Cruzeiro continua líder, mais líder do que nunca, 59 pontos. Seguido de Bahia com 50, Grêmio 47 e Vasco fechando G4 com 45. Londrina vem na quinta posição com 41, depois Sport com 40, CRB com 39, Tombense 39 e o Criciúma aparece na 9ª posição com 38 pontos. Seguido de Ituano com 37 e do outro lado da página, Ponte Preta com 36, Sampaio Corrêa 35, Novo Horizontino 33 e a Chapecoense é o 14º colocado com 32 pontos, seguido do Brusque, o 15º com 31, CSA com 31
E na zona de rebaixamento, Operário 30, Guarani 29, Vila Nova 28 e Náutico, o Lanterna, com 24 pontos somados. E na Série B, o Avaí continua vivendo uma má fase. O Leão da Ilha não conseguiu vencer o Juventude e aumentou para 8 rodadas o jejum de vitórias no Brasileirão. O Leão ocupa a 18ª posição com 24 pontos. Na semana em que completou 99 anos, o Avaí foi a Caxias do Sul pensando em um único resultado. Foco total é para que a gente chegue no jogo contra o Juventude em Caxias do Sul, que a gente consiga performar ao máximo para conseguir sair com a vitória de lá. E a vitória era o presente ideal para o torcedor fechar as comemorações e, principalmente, espantar a má fase que vive o clube. Afinal, o Leão da Ilha estava a 7 rodadas sem vencer no Brasileirão. Mas o primeiro tempo no Alfredo Jaconi fez a torcida azurra ficar bastante apreensiva. O Juventude assustou muito e Vladimir foi bastante acionado. Mas o goleiro havaiano conseguiu segurar a pressão. No primeiro tempo, erramos alguns lances por dentro e proporcionamos alguns contra-ataques para o Juventude que não deveríamos proporcionar. E foi na segunda etapa que a rede foi balançada. Bissoli, o artilheiro do Leão, acertou essa pancada e colocou o Avaí à frente do placar. Depois do gol, o Juventude foi para cima e nesse cruzamento, o time de Caxias do Sul conseguiu um pênalti. A bola bateu no braço de Potker e o árbitro, após a revisão do VAR, assinalou a cobrança. E Chico empatou a partida. Nathanael ainda teve a chance de desempatar, mas colocou a bola na trave. Final de jogo, Juventude 1, Avaí também 1. Resultado nada bom para o time azurra, que agora chega a 8 rodadas sem vencer e continua na zona de rebaixamento. O resultado não termina não sendo aquilo que a gente veio buscar e aquilo que os jogadores lutaram para que acontecesse. Agora a gente precisa virar a chave, temos 2 jogos em casa. A gente vai trabalhar nesse momento realmente falar o menos possível, trabalhar muito para conseguir entregar os resultados que o torcedor espera. Com isso, o torcedor naturalmente vai ficar mais feliz e está ao nosso lado, como sempre esteve dentro da competição. E no 15º Grande Prêmio, Max Verstappen fez a festa e, correndo em casa, venceu o GP da Holanda, a 10ª vitória do piloto holandês na temporada. A festa estava preparada desde antes mesmo da corrida e Verstappen correspondeu. A largada foi perfeita. Depois, Max não deu chances a Charles Leclerc. A troca de pneus foi dentro do script. O que não estava no script era a estratégia da Mercedes, que deixou seus pilotos na pista o máximo possível com pneus médios. Hamilton assumiu a liderança e depois do pit stop, estava numa boa para ficar até o final sem parar de novo. Um erro de estratégia que custou caro. O Hamilton dizendo que foi um grande erro, né? Hamilton caiu para 4. E quem venceu? Fácil de responder. Cê tá louco? No capricho, Max Verstappen vence em casa. Com 10 vitórias na temporada, 30 na carreira e agora 109 pontos à frente de Charles Leclerc, a dúvida não é mais se Max vai ser bicampeão, mas quando. Depois da festa holandesa, a Fórmula 1 vai para a Itália, que segue sem motivos para comemorar. No futsal, quem ficou com o título da Taça Brasil foi o Joinville. O Jack conquistou a taça depois de vencer o Sorocaba na final, disputada neste domingo em Joinville, no Centro de Eventos Carl Hansen, com um público de mais de 3.000 torcedores. O placar final fechou em 4-2 para o Joinville. O título volta a Santa Catarina após 5 anos. Essa é a 3ª vez que o Jack conquista a Taça Brasil. E no final de semana teve etapa da Stock Car lá em Velocitar e pegou fogo. A 8ª etapa da temporada 2022 da Stock Car aqui no Autódromo Velocitar, no interior paulista, teve um pouco de tudo. Ótimas brigas por posições, batida dentro dos boxes e um vencedor inédito. Felipe Lapena estava namorando este resultado há um bom tempo. Foi um dos últimos a fazer a parada obrigatória e conquistou o tão sonhado primeiro lugar. Na corrida 2, Ricardo Maurício finalmente voltou a sorrir e encerrou a fase ruim.
Mesmo precisando trocar o motor no sábado, o tricampeão venceu a prova. Longe assim, é logo ali na entrada da reta. Vem pra dentro do muro. Ricardo Maurício para comemorar mais uma dele na Stock Pro Series. A briga pelo título vai chegando ao final. Aqui em Mogi Guaçu, os líderes da classificação geral ficaram para trás. E a 9ª etapa da Stock Car Pro Series 2022 será no dia 25 de setembro em Santa Cruz do Sul. Em mais um jogo decisivo com o Orlando Scarpelli lotado, torcida e time do Figueirense deram um show e o acesso do Alvinegro parece estar cada vez mais perto. Figueirense e Paysandu, confronto decisivo da terceira rodada do quadrangular final. O Alvinegro vinha forte depois da goleada contra o Vitória, enquanto o Papão com 2 derrotas nas primeiras rodadas. Nas arquibancadas, a torcida fez o seu papel muito bem. Com a bola rolando, uma nova história se iniciou. Figueira, que estava 9 jogos sem perder no Scarpelli, começou levando pressão. Em chute de fora, Wilson foi obrigado a fazer grande defesa. E com muita competência, o Papão da Curuzu transformou a pressão em resultado. Robinho chutou e o Wilson defendeu, mas no rebote, José Aldo balançou as redes. 1-0 Paysandu. Com o placar desfavorável, o que restou para o Figueira foi correr atrás do prejuízo. E às vezes um time vencedor também precisa de sorte, como que aconteceu aos 28, quando o Tito deu um toque para frente e o goleiro Thiago Coelho saiu muito mal. Léo Arthur aproveitou para fazer o seu 6º gol na Série C e se isolar na artilharia do Figueira, 1-1. Ainda no primeiro tempo, Rodrigo Bassani sentiu a coxa e precisou ser substituído por Moacir. A opção do Moacir foi para dar um pouquinho mais de equilíbrio, para a gente continuar ainda com força de pressão na bola. Sem muitas chances depois dos gols, as equipes foram para o intervalo com um empate no placar. 19.307 torcedores, a maior presença de público no ano no estado de Santa Catarina. E esses torcedores acompanharam a sorte se aliar com a competência. Uma mistura que tem deixado o Figueirense imbatível nessa reta final de Série C. Com um segundo tempo muito truncado, o rumo da partida mudou aos 22. Gustavo Henrique entrou no lugar de Tito. E logo no seu 3º toque na bola, com muita competência, encobriu o goleiro adversário e marcou um golaço para fazer a festa no Orlando Scarpelli. O Gustavo Henrique, cara, ele é um jogador assim, extremamente voluntarioso. A reta final do jogo foi de muita pressão do time paraense, mas não teve jeito. Fim de jogo, Figueira 2, Paysandu 1. O time catarinense continua na 2ª colocação do Grupo C, pois no outro jogo, Vitória e ABC empataram em 0-0. E a próxima partida do Alvinegro na Série C é contra o mesmo Paysandu, só que dessa vez em Belém do Pará, no domingo, às 5 da tarde. Não podemos perder o foco, né? A gente sabe que eles estão vivos na competição, ninguém somou 9 pontos ainda e eles têm como chegar a 9. Nós não conseguimos o acesso hoje, então nós precisamos pontuar fora, somos obrigados a pontuar fora para a gente conseguir chegar nos 10 pontos, senão a gente chega só a 9 se depender das vitórias em casa. Foi a equipe mais difícil que nós enfrentamos aqui dentro. Hoje foi o maior público de Santa Catarina no ano, entre todas as séries aí, A, B e C. Com toda certeza que se o torcedor continuar assim, vai dar certo. É muito legal ver assim o estádio lotado. E olha só, o final de semana também marcou o início da 2ª rodada da Copa Santa Catarina. No jogo entre Carlos Renault e Marcílio Dias, em Itajaí, o time de Brusque abriu o placar com Milton Júnior. A equipe da casa chegou ao empate com Rafael Silva, mas o Renault voltou a estar vencendo com este golaço de Welber. E aos 49 da 2ª etapa, Gia Silva deixou tudo igual. Marcílio Dias 2, Carlos Renault também 2. Na outra partida da abertura da 2ª rodada, Marcílio Luz venceu o Nação por 3-0 em Tubarão. Thiago Juan, Garratti e De Paula comandaram a vitória cirista. Na terça-feira, às 8 horas da noite, Figueira e Jack fecham a rodada no estádio Orlando Scarpelli. Jogo Aberto SC encerrando, mas amanhã tem mais. Tchau, tchau!